Quero aqui trazer para os irmãos mais uma curiosidade bíblica, agora sobre a letra 7. Irmãos, se nós for observarmos a letra 7, na Bíblia ela é uma aritmética, ela aparece cerca de 368 vezes na Bíblia. E vamos observar bem o que essa letra é dentro da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia, no original hebraico, possui 7 palavras. É Gênesis 1 e 1. A Bíblia é um livro, centúplo. A Bíblia começa com 7 e termina com 7. Assim como Moisés iniciou a Bíblia com 7 palavras hebraicas, assim também o apóstolo João terminou de escrever a Bíblia com 7 palavras proferidas por 7 trovões. Apocalipse 10, 3 e 4. Que são manifestação poderosa da voz de Deus. Apocalipse 11, 19, Êxodo 19, 16 até o 18. O número 7 nos transmite a ideia de totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. 7 é o número máximo de Deus. O número limite de Deus nos seus planos para com o homem. 7 pares de animal limpo deveriam entrar na arca de Noé, em Gênesis 7, 2. Depois que Noé entrou na arca, Deus esperou 7 dias para enviar o dilúvio sobre a terra. Gênesis 7, 10. 7 era o nome do filho perfeito de Adão, que nasceu no lugar de Abel. É Gênesis 4, 25 até o 26. Jesus Cristo é descendente humano de 7. Nome do filho de Adão nascido no lugar de Abel. É em Lucas 23, Lucas 3, do 23 ao 38. O primeiro homem que andou com Deus foi trasladado para o céu e ele era o 7º depois de Adão. Está em Judas 1, 14. A promessa foram feitas por Deus a Abraão. 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 3. Isaac proferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. Gênesis 27, do 28 ao 29. Abraão entregou 7 cordeiras a Abimeleque como testemunho, né? Tem mais. Jacó prostrou-se 7 vezes por terra como símbolo máximo de humilhação por ocasião da sua reconciliação com o seu irmão Esaú. Gênesis 33 e 3. 7 vacas famintas devoraram 7 vacas gordas no sonho de Faraó. Gênesis 41, verso 4. 7 espigas mirradas devoraram 7 espigas grandes e cheias no sonho de Faraó. Gênesis 41, verso 7. A interpretação do sonho de Faraó, feita por José, foi 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Gênesis 41, 26 ao 39. O primeiro assassino da história seria vingado 7 vezes. Que está em Gênesis 4, 24.
Os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias por ocasião das solenidades pascuais, né? Gênesis 12, 15 ao 19. As roupas dos sacerdotes eram compostas de 7 peças. Está escrito em Êxodo 28, do 4 ao 42. 7 objetos sagrados do tabernáculo deveriam ser ungidos com óleo. Êxodo 30, verso 26 ao 28. Os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo. Êxodo 29, 35 e 37. Moisés espongiu o altar 7 vezes com o óleo da unção. O leproso era declarado limpo depois de expangido 7 vezes. A cada 7º ano, os filhos de Israel não poderiam fazer plantação. Levítico 25, verso 4. O ano do jubileu ocorria após 7 semanas de anos. O ano do jubileu ocorria após 7 semanas de anos. Levítico 25, do 8 ao 10. A festa do tabernáculo durava 7 dias. Levítico 23, 34. Balaão e Balaque edificaram 7 altares, oferecendo 7 novilhos, 7 carneiros, numa tentativa frustrada de mudar a vontade de Deus com relação a Israel. Está registrado em Números 23, verso 29. Os inimigos de Israel deveriam fugir por 7 caminhos. Deuteronômio 28 e 7. Sacerdote com 7 trombetas deram o sonido ao povo de Israel na conquista de Jericó. Ainda na conquista de Jericó, o povo rodeou a cidade durante 7 dias. Na 7ª volta do 7º dia, o povo gritou às muralhas de Jericó e caíram por terra. Josué 6, do 15 ao 16. Deus pediu a Gideão que oferecesse em sacrifício o 2º boi de seu pai de 7 anos para quebrar a opressão medianita de 7 anos. Juiz 6, do 1, o verso 1 e o 25. A força de Sansão consistia nas 7 tranças que ele possuía sobre a cabeça, quando o Espírito do Senhor se apossava dele. Juízo 16, capítulo 16, verso 19. Ruth era para Noemi uma nora que valia mais do que 7 filhos. Ruth capítulo 4, verso 15. Deus faz a mulher estéril ter 7 filhos. História de Ana lá, né? 1 Samuel 2 e 5. Deus reservou 7.000 israelitas que não adoraram a Baal, naquela história de Elias lá. 1 Reis 19, 18. O moço do profeta Elias se dirigiu 7 vezes para as bandas do mar e na 7ª vez trouxe uma agradável notícia para o profeta do Senhor, que ele viu uma nuvizinha do tamanho da mão de um homem. O filho da Sunamita, que o profeta Eliseu ressuscitou, espirrou 7 vezes depois que abriu os olhos. 2 Reis Naamã foi purificado da lepra após ter mergulhado 7 vezes no rio Jordão. 2 Reis
5, do 10 ao 14. Salomão levou 7 anos para construir a casa do Senhor. 1 Reis 6:38. 7 eunucos serviam a 7 príncipes, assistiam no palácio de Assuero. Os amigos de Jó permaneceram 7 dias e 7 noites prostrados em terra sem dizer uma só palavra. Jó 2:13. Jó afirmou que de 6 angústias o Senhor te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Glória a Deus. Jó 5:19. A palavra de Deus é purificada 7 vezes na fornalha. Salmo 12, verso 6. O salmista louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. A casa da sabedoria possui 7 colunas. 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 espíritos repousaria sobre o Messias. Isaías falou de 7 mulheres para um homem. A fornalha de Nabucodonosor foi aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor ficou 7 tempos ou 7 anos morando com os animais no campo. A chave da profecia bíblica será desvendada em 70 semanas proféticas de 7 anos. O profeta Zacarias falou de 7 olhos do Senhor que percorre toda a terra. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Uma mulher na Bíblia chegou a ficar viúva 7 vezes, vindo a possuir 7 maridos. Lucas 20:33. Pedro achava que só deveria perdoar o irmão 7 vezes, porém Jesus aconselhou perdoar 70 vezes 7. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo como os primeiros 7 obreiros da igreja primitiva. Quando tinha a pastilha lá sobre chegaram para Pedro dizendo que a pastilha não estava sendo bem feita com o povo inteiro. Então, quando foram separar o diácono, foi 7 os que eles separaram. E outra coisa, o Apocalipse, ele é o livro que mais menciona no livro a palavra 7 na Bíblia. Observe bem, ó. O número 7 ocorre cerca de 54 vezes no Apocalipse, com inspiração divina. Gênesis e Apocalipse são os 2 livros que mais mencionam o número 7 na Bíblia. Veja porque Apocalipse é o livro setuplo. Apocalipse é destinado às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1:4. 7 espíritos se acham diante do trono de Deus. João teve uma visão de 7 castiçais de ouro. O Senhor Jesus Cristo tinha na sua destra 7 estrelas. São mencionados 7 anjos das igrejas. Diante do trono de Deus andam 7 tochas de fogo. Havia um livro selado com 7 selos na mão de Deus. João viu no meio do trono um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. O cordeiro recebe as 7 máximas de exaltação, conhecida como as 7 dignidades do Cordeiro de Deus. Anjo com 7 trombetas se achavam em pé diante de Deus. Trovão desferiram as suas próprias vozes. Foi visto Miguel pelejando contra
o dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas. Foi visto uma besta leopardo com 7 cabeças subindo do mar. Foi visto 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos da ira de Deus. 7 anjos derramaram as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. 7.000 pessoas morreram em um terremoto por ocasião da transladação dos testemunhos. Está em Apocalipse 11, do 12 ao 13. Foi visto uma mulher montada numa besta de 7 cabeças. Na interpretação dada pelo anjo a João, as 7 cabeças são os 7 montes, são 7 montes e 7 reis. Existem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Está registrado em Apocalipse 1, 3, 14, 13, 15, 16, 19, 9, 20, verso 6, 22, verso 7 e 22, verso 14. Você sabia que todos esses 7 é porque, segundo os historiadores comentam, que a letra 7 é o número preferido de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele apresenta mais vezes na Bíblia. Isso é apenas uma curiosidade bíblica para os irmãos. Espero que os irmãos gostem. Vai ter mais, né? Mais curiosidade bíblica que eu vou trazer aqui sobre outros assuntos.